Oi, gente. Meu nome é Tainá, eu tenho 23 anos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo nesses 2 últimos anos, que foi 2017 e 2018. Bom, eu casei em 2015, com 19 anos, e meu sonho sempre foi ser mãe, sempre. Por mim, eu já tinha engravidado na lua de mel. Só que, quando a gente casou, a gente fez muita dívida, ficou muito endividado. Então, a gente não estava numa situação financeira muito boa para ter um filho. E aí, por decisão do meu marido, a gente resolveu esperar mais um pouquinho. Mas antes de casar, eu tinha feito alguns exames lá no Gama, né? E aí, deu que eu era super fértil. Quando eu quisesse engravidar, eu engravidaria. E foi tudo certinho. E aí, depois de um ano, quando a gente completou um ano de casado, eu fiz uma outra transvaginal pensando que eu tava grávida. Só que não era gravidez, eu tava com ovário policístico. E aí, tipo, eu já fiquei um pouco assustada, comecei a pesquisar. E aí tinha até um que eu pesquisei, que era mais fácil engravidar até os 23 anos e tudo mais. E aí eu conversei com o meu marido e aí a gente resolveu tentar, né? E aí eu fiz tipo o tratamento certinho. E aí depois de um ano de tentativa, isso eu completava um ano dia 15 de agosto. E quando foi dia 9 de setembro, eu descobri uma gravidez. Minha gravidez, meu primeiro bebê. Isso foi dia 29. Quando foi dia 30, eu comecei a perder o meu bebê. E aí foi muito doloroso, muito, muito. Eu não queria mais, que eu tava com medo de perder de novo. E aí, só que tipo, como era da igreja e tal, aí eu, tipo, voltou aquela vontade, o sonho não morreu. E aí, eu tentei de novo. Aí depois da perca, eu tive que tomar um anticoncepcional 3 meses. Depois desses 3 meses, eu poderia tentar de novo. Com 8 meses, eu consegui. Dia 22 de junho de 2018, eu descobri a gravidez da Elisa, minha filha. E aí, a porcentagem, ela tava muito baixa. Então, isso foi numa segunda-feira. A doutora pediu pra mim repetir o exame numa quarta. E pra mim engravidar da Elisa, eu tomei remédio, né? Pra poder engravidar. E aí, na quarta-feira, subiu o percentual lá. E aí, tava em 22 alguma coisa e ficou em 62. Eu descobri que eu tava grávida de 4 semanas e pouquinho. E aí a doutora falou que não tinha como eu escutar o coração dela porque ela tava muito novinha, não tinha como escutar, né? E aí ela falou que dava pra escutar quando eu tivesse com 10 mil e pouco, eu escutaria. E aí depois de 2 semanas eu fiz um outro beta e tava com 10 mil e pouquinho. E aí eu fui fazer a ecografia, a transvaginal. E aí cheguei lá, foi o dia mais feliz da minha vida, que eu escutei o coraçãozinho dela. Eu não tinha escutado do meu primeiro, e eu escutei dela. E eu fiquei muito feliz, que eu fiquei, não, dessa vez vai dar certo. A gente já escutou o coração, então é um sinal que vai dar certo. E aí depois de escutar o coração, passou alguns dias, eu fui pra igreja, a visitar uma igreja. Chegando lá, o pastor mandou eu pegar na mão do meu marido e revelou que eu ia ter, que da primeira não tinha dado certo, mas dessa vez ia dar,
que muitos estavam falando que não ia dar certo, mas que ia dar certo, porque isso era para honrar o nome do Senhor. Então, depois disso daí eu já fiquei, vai dar certo. Eu e meu marido ficamos super felizes, super confiantes e tudo tava indo tudo bem. Quando eu tava com 12 semanas, eu fui fazer a morfológica do primeiro trimestre. Tava tudo bem, outro dia mais feliz da minha vida, que ela tava formadinha, tava tudo certo. E ela mexia muito, e dava cambalhotas. Nossa, foi a coisa mais linda. E aí, depois disso, não deu pra descobrir nesse dia o sexo. Aí depois disso, com duas semanas, não, na outra semana, eu fui pra minha consulta com a doutora Júlia. E aí ela fez a ecografia e descobrimos o sexo. Outro dia mais feliz. Era uma menina, a Elisa Vitória. E aí tava tudo certo, tudo encaminhado, tudo certinho. Quando eu tava com 18 semanas, eu fui confirmar, levei até a minha mãe. Chegando lá, era realmente uma menina. Só que aí a gente descobriu que ela tava com cisto no pulmão. E aí, tipo, eu já fiquei assustada, né? Que é um cisto no pulmão. E eu já comecei a pesquisar algumas coisas. Só que, tipo, nas pesquisas falava que as crianças tinham, mas se desenvolvia normal, era tudo normal. E que depois de muito tempo ia fazer uma cirurgia. Mas, tipo, eu tava confiante demais, né? Porque já tinha chegado até aí, tava tudo certo. E teve a revelação e eu tava muito confiante, porque eu e meu marido oramos muito. Aí, depois na outra semana eu tive outra consulta com a doutora Júlia. Aí, ela viu esse exame, só que ela ficou senti que ela ficou meio preocupada, né? E eu já fiquei assustada. Mas aí ela não me falou muita coisa, eu perguntei pra ela, ela me falou porque ela ia esperar pra me falar depois que a gente fizesse a morfológica. E aí a gente fez na outra semana a morfológica, eu consegui um encaixe e eu fiz. E aí, realmente tinha um cisto lá. E aí, no outro dia eu fui numa autoconsulta com ela e ela me falou que teria duas opções. Teria o medicamento do corticoide e a punção, que é a drenagem do líquido no pulmão da bebê, que é feito pela agulha na minha barriga. E aí, nesse dia eu perguntei pra ela, doutora, há risco da minha bebê não sobreviver? E aí ela disse que sim. Então eu fiquei muito assustada. Foi com 17 semanas eu comecei a sentir a Elisa mexer. Foi outro dia mais feliz. Meu Deus, eu só ficava cutucando a barriga pra sentir ela, sabe? E aí, no dia que ela me falou isso, na consulta, no mesmo dia foi tomar o medicamento da corticóide. Eu tomei nesse dia e no outro dia. E aí, ela falou pra mim voltar com 2 semanas pra ver se o cisto tinha desaparecido. Chegando lá, não tinha desaparecido, tinha aumentado. E aí ela precisou sair, ficar ausente 2 semanas e durante essas 2 semanas ela me passou pro Dr. Fábio. Outro médico muito bom, velho. Ele e ela, nossa, eu não tenho palavras pra falar. Tanto que eles é muito bom. E aí o Dr. Fábio me levou pra clínica, que não era onde eu tava fazendo pré-natal, fazia no HFA. Ele me levou pra Nexus. E aí eu cheguei lá, eles me examinaram. E depois, na outra semana, a gente fez a punção. Um sábado eu fiz essa punção de manhã.
e tinha tirado 85 ml de líquido do pulmão da minha bebê. E nossa, nesse dia eu saí agradecendo muito a Deus, muito, porque eu pensei que ia dar tudo certo, né? Quando foi no outro dia, o cisto tinha voltado. E eu fiquei com um pouco da minha fé abalada, mas mesmo assim eu não deixei de acreditar. Até porque, né, onde eu frequento, o pastor revelou que esse cisto ia murchar, que era obra de bruxaria. Então a gente repreendeu, né? Porque eu sempre fui da igreja, então pra mim, tipo, Deus não ia deixar, né, com que acontecesse nada comigo, eu com meu bebê. Que a gente estava na presença dele orando e tudo. Então, aí depois disso, eu fiquei acreditando, e depois disso foi outra irmã revelar pra mim que a minha filha ia ser curada pelos médicos. Aí depois disso veio uma outra apóstola de outra igreja, revelou realmente que era uma obra de bruxaria, mas que estava repreendendo e que ia dar tudo certo. E aí teve algumas consultas que eu descobri que eu tava com diabetes gestacional. E aí também depois disso a minha pressão tava alta. E aí a gente ficou com medo da pré-eclâmpsia. E aí eu fiz alguns exames. E dia 11 de dezembro eu fui pra consulta e levei o resultado de exame que o doutor tinha pedido. Cheguei lá, ele ficou um pouco preocupado porque os exames tinham dado realmente isso foi a pré-eclâmpsia. Mas aí ele, tipo, me falou algumas coisas pra mim tomar cuidado. Eu já tinha mudado minha alimentação, minha mãe tava cozinhando pra mim, tipo, umas comidas muito ruins, caldo sante, nada de sal, e comendo só fruta, verdura. E aí, tá, quando foi dia 11 de dezembro, eu fui pra consulta. Depois de sair de lá da consulta, eu fui no mercado comprar, tipo, mais frutas e comprar um arroz integral que ele tinha falado pra mim fazer com couve. E tá. Aí, quando eu estava no mercado, eu senti algo descendo de mim. E quando eu cheguei em casa, estava tudo molhado. E aí eu liguei, falei pra minha mãe ligar pro meu obstetra, que é o Dr. Fábio, e a gente ligou. E ele mandou a gente correr pro pronto-socorro. A gente foi pro Santa Luzia. Cheguei lá, minha pressão tava alta, mas a médica que me atendeu fez o toque e disse que o colo do útero estava fechado, que era líquido amniótico, que eu ia ficar internada em observação, que eu ia tomar um medicamento para segurar. Tranquilo, liguei pro Dr. Fábio, avisei isso pra ele. Aí teve a troca de plantão. Nisso, a doutora, né, que anterior tinha passado uma ecografia e alguns exames de sangue para ver se não tinha nenhuma infecção, né? E aí, chegando lá, ele fez, né? Não, eu fiz a ecografia, fiz o exame, aí teve a troca de plantão, vieram duas médicas, eu não lembro o nome delas, né? E aí fez outro toque e eu tava com 1 centímetro dilatado. A minha ecografia, ela deu que eu tava com hidropesia fetal. Eu acho que é assim que se fala. E aí, eu tinha que tomar uma medicação na UTI. Tomei durante a noite, porque com certeza iríamos ter que fazer o parto. Mas mesmo assim, eu tava muito confiante, muito.
que eu tava acreditando muito que Deus ia salvar minha filha, muito, muito. Quando foi dia 12, às 10h05, a minha filha nasceu, o parto cesariano, meu marido assistiu. Eu tava muito tranquila, muito. E aí a gente fez. Meu marido acompanhou o parto e disse pra mim que ela tinha nascido roxinha, mas eles reanimaram ela e a saturação tava aumentando, tava dando tudo certo. E aí eu fiquei na sala de observação e fiquei perguntando, amor, como é a nossa filha? Doida pra ver ela, né? E aí quando foi 12h e pouco, a moça chegou lá, mais meu marido, que tinha ligado pra ele antes, pra ele ir lá na UTI, né? Ele foi. Só que quando ele chegou, eu já senti algo errado, porque ele ficou muito calado e ele não olhava pra mim. E aí ela me falou, ela começou a falar, olha, a neném tava muito doentinha. E aí eu já percebi algo errado, e aí eu já olhei pra ela e falei bem assim, a minha filha morreu? E ela disse que sim. Foi o dia mais triste da minha vida. O dia mais feliz e mais triste que a minha filha tinha nascido. Mas no mesmo dia ela se foi. Ficou viva 2 horas. Ela tinha dado uma parada e não sobreviveu. E aí, dia 14, eu fiz o enterro dela. Então, hoje tem 36 dias que isso aconteceu. Ainda tô na fase do luto. Eu quase entrei em depressão, tentei me matar. Só que ainda bem que eu tenho um marido muito bom, que tá comigo em todos os momentos e me ajuda. E aí ele me colocou num curso de maquiagem, por isso que eu tô maquiada assim, porque toda hora eu fico treinando pra não ficar pensando. A gente tá no quarto dela, ainda não me desfiz das roupinhas dela e ainda não tô preparada pra isso. Quando a gente perde um filho, toda hora vem alguém falando que Deus sabe de todas as coisas, né? Tudo tem um tempo certo, Deus vai te dar outro. Só que não é assim, né? Outro não vai substituir a Elisa. Até porque meu sonho sempre foi ter uma menina, né? Não vai substituir jamais a vida da minha filha. Mas quem sabe todas as coisas, a gente fica chocado, né? Porque a gente acreditou muito, velho, muito, muito. Vocês não têm noção, tanto que eu acreditei. E ainda vinha dessas profetadas, né? E a gente sempre fez as coisas certinhas. A gente era líder de célula. Estamos se encaminhando para ele, né? Tava se encaminhando para ser líder de jovens. Depois disso, minha fé abalou muito. Às vezes eu coloco os louvores, peço para Deus que Ele me fortaleça. Mas quando toco os louvores, eu fico me perguntando para Deus o que eu fiz de errado. Ele ter feito isso comigo e ter levado a minha vida. Mas ele não responde, né? Tipo, não tava preparada. Por mais que eu já tinha escutado que talvez ela não, eu não tava preparada. E hoje eu não sei se eu quero ter outro filho. Até porque eu tenho medo de novo, né? De perder. E eu já tive 2 perdas. E tipo, da Elisa foi a pior. Você enterrar um filho
não teve a chance de dar peito pra ela, de banhar ela, de trocar ela. Sheila ficou uma cota nesse apartamento sozinha. E eu me desespero, porque eu me vejo sozinha, sem ela. Meu marido tá trabalhando. Eu que me dá forças agora é o meu cachorrinho Melo e esse curso de maquiagem. E mesmo assim, tem dia que eu não consigo, eu só choro, 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 porque é muito difícil, muito. E é isso, gente, não consigo mais falar.